Olá a todos. Querido, eu gostaria de pontuar com você uma coisa interessante aqui nessa literatura, que às vezes a gente pensa assim que certos assuntos eles não constam dentro da nossa pauta de técnico, de pessoa que trabalha com som. Eu estou com essa literatura aqui dessas pessoas aqui, é o Rui LB Monteiro, Estúdio R Eletrônica, e esse técnico aqui ele faz uma análise da relação de potência do amplificador, capacidade dos alto-falantes. Eu até tirei uma cópia para mim e fiz um livrinho aqui muito interessante para poder ler e a vista não cansar. Você sabe que às vezes a gente lendo assim direto no computador cansa muito a vista da gente. Às vezes a gente quer se sentar numa cadeira, ficar sossegado, né? E eu quero ler junto com você esse trecho aqui. Deixa eu chegar lá, vou mostrar aqui para vocês. Muito interessante mesmo da gente saber, da gente conviver com essa realidade do som é aqui. Essa parte bem aqui. Vamos aumentar o zoom. Deixa eu tirar assim. Vamos dar um zoom. Aqui, olha. Diminuir um pouquinho. Deixa eu ler esse artigo aqui para você entender uma coisa interessante. Recentemente, eu estou lendo bem aqui, ó. Nessa parte bem aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui também da câmera, para ficar mais claro para a gente poder assistir. Acho que daqui já dá, né? Começar a ler daqui, essa parte bem aqui. Colocar a ferramenta de seleção, pronto aqui. A partir daqui, tá? Vamos lá. Recentemente estava fazendo um teste de campo num tipo de caixa bastante utilizada no Brasil, que é essa bem aqui, olha. Esse tipo de caixa aqui, onde os alto-falantes, deixa eu melhorar. Os alto-falantes se quase entreolham, há uma divisão aqui, onde ele não se encontra exatamente, e as ondas sonoras elas se encontram a partir desse ponto aqui, ó. A partir desse ponto aqui as ondas sonoras se encontram, eles ficam atacando essa parede, ambos, claro, ligados em fase, né? E as ondas sonoras se encontram aqui e são dispersas. Vamos ler, é esse tipo de caixa que ele está se referindo. Recentemente estava fazendo um teste de campo num tipo de caixa bastante utilizado no Brasil, figura 4, procurando descobrir algum motivo para o que estava ocorrendo. A deterioração rápida da bobina dos falantes que aparentemente funcionavam dentro das especificações do fabricante. Veja bem, as especificações técnicas, eletrônicas, de corrente e tudo mais estava sendo respeitada, mas existia um problema do acondicionamento do falante dentro do gabinete. Eram dois falantes de 15 polegadas com capacidade para 400 watts RMS em regime de ruído rosa. Submetendo o sistema a uma potência de 600 watts RMS e 300 watts para cada falante, com o ruído rosa de faixa limitada entre 40 Hz e 170 Hz, por um curto período de 6 horas, entre parênteses, a julgar pelo fato que é comum um trio entrar na avenida às 6 da tarde e só sair às 6 da manhã seguinte. A temperatura nas carcaças dos falantes atingiu 190 graus Celsius. Comentando o fato com o professor Homero Sete Silva, que era da Selênio, né? Ele não quis acreditar que os falantes ainda estivessem funcionando. Mais tarde ele me enviou alguns papers que mostram ser comum a bobina do falante operar de 100 a 120 graus acima da temperatura da carcaça e que os problemas com os adesivos geralmente surgem em temperaturas acima de 220 graus. Compreendi, então, a sua surpresa. Minhas bobinas estavam operando nas proximidades de 300 graus e não podia aguentar muito tempo. Voltei ao laboratório com uma direção certa a seguir. Nossa caixa estava funcionando como uma garrafa térmica. Olha só, querido. Nossa caixa, essa aqui, referindo-se a essa caixa, estava funcionando como uma garrafa térmica para os falantes. Sua traseira, toda de madeira grossa, retinha o calor, provavelmente a temperatura ambiente no seu interior não estabilizava nunca. A primeira tentativa de solução foi surpreendente. Trocando a tampa traseira da caixa para um dissipador de alumínio, conseguimos estabilizar a temperatura das carcaças num curto espaço de tempo em 80 graus, permanecendo assim até o final das 6 horas de teste, o que permitiu às bobinas operarem numa temperatura máxima estimada de 205 graus. O problema acabou. Veja, querido, no modo como elas estavam funcionando, apenas com a madeira, elas estavam chegando a 300 graus. E com essa tampa de alumínio que eles puseram, ela baixou para 205 graus, estabilizando. Então é algo interessante da gente analisar, porque aí você projeta a sua caixa, você projeta o seu sistema de som, coloca a potência correta, coloca dentro da litragem correta, mas acontece esse problema aí da alta temperatura. E estava esculhambando rapidamente as bobinas, exatamente porque o sistema estava... Olha, pode ver que a litragem da caixa ela é pequena. Deixa eu aumentar mais ainda para a gente estudar a sua caixa. Olha,
a litragem da caixa ela é pequena. Vamos centralizar aqui. Olha, bem no meio. São poucos litros de cúbico aqui internamente, olha. Aí o que acontece? Isso aqui vai dar um tipo de grave, e ela é corneta de grave. O pessoal dizia que era difícil fazer corneta de grave, mas eles desenvolveram a corneta de grave para jogar o grave mais longe possível. Só que estava com esse problema, ela estava com pouco espaço interno, não estava refrigerando a bobina, ela estava superaquecendo, e eles colocaram uma tampa metálica de alumínio aqui, ó, exatamente para transferir a temperatura para fora. Então isso aqui é algo interessante da gente anotar, porque às vezes a gente compra o alto-falante dentro das especificações, coloca o amplificador dentro das especificações, mas aí acontecem problemas dessa natureza que fazem queimar o transdutor. Então eu achei interessante, eu estou estudando essa literatura aqui, como eu disse para você, eu não paro de estudar, eu tirei aqui uma coisa que eu gosto muito de fazer, estar estudando sempre, para estudar tranquilamente lá, sentado no meu pátio aí, e não ficar o olho cansando aqui. Então eu anoto isso com você, para que você também fique esperto. Você pode respeitar todos os dados técnicos que você tem conhecimento, mas existem fatores que fogem dessas regras. Tá bom, querido? Fique esperto. Eu achei interessante anotar isso para junto com você aprender. Tá ok, querido? Boa sorte!